Tudo bom, gente? Estamos aí mais uma vez com a aula de Geografia e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 5, que é a urbanização e a rede urbana. No capítulo 4, nós estudamos sobre a industrialização do Brasil. Atividade industrial no Brasil, capítulo 4. Então, nesse capítulo agora, nós vamos ver as consequências geradas pela industrialização no Brasil. Urbanização. O que quer dizer urbanização? É o crescimento das cidades, tanto em população quanto em extensão territorial. É um processo em que o espaço rural transformou-se em espaço urbano, com a consequência migração populacional do tipo campo-cidade, que quando ocorre de forma intensa e acelerada, é chamada de êxodo rural. Então, nós estudamos no capítulo anterior, no capítulo 4, a industrialização no Brasil. Ela começou praticamente na segunda metade do século XX, na década de 50. Eu coloquei aqui. Somente na segunda metade do século XX, o Brasil tornou-se um país urbano, isto é, mais de 50% da população passou a residir nas cidades. Fato marcante que, a partir da década de 50, o processo de urbanização coincidiu com o período de consolidação da industrialização no Brasil. Como eu falei com vocês, que no princípio dos anos 50, onde nós tivemos o maior processo de industrialização no governo, começou com o governo de Getúlio Vargas, depois passou para o governo de Juscelino Kubitschek e veio até chegar nos dias de hoje. Então, nesse processo de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek na década de 50, nós tivemos um aceleramento muito grande nas indústrias. E isso afetou diretamente ao homem do campo. Por quê? No instante que a indústria começou a atrair funcionários, mão de obra, o que aquele pessoal do campo começou a fazer? Eles começaram a sair do campo e ir para as cidades, para os grandes centros, aonde começou a urbanização. Essa urbanização é a saída do povo, a população do campo, a população rural, indo para a população urbana, indo para a cidade. Então, esse processo desencadeou uma série de coisas. Vou passar para vocês aqui. Igual eu coloquei aqui para vocês. Alguns conceitos básicos. Fatores atrativos, o primeiro quadrinho. Ocorre pela urbanização causada pela atração da população do campo para as cidades em busca da maior oferta de emprego, gerada pela industrialização, além da existência de melhores condições de renda e de vida. Então, o homem do campo, ele estava lá na sua rocinha, mas não tinha perspectiva de melhora. No instante que as indústrias começaram a chegar no Brasil, na segunda metade do século XX, essas indústrias precisavam de mão de obra. Então, esse pessoal do campo começou a migrar do campo para a cidade ao ponto de melhores de vida, condições de renda melhor e condições de vida melhor, porque, se eu for morar na cidade, eu vou ter uma casa melhor que eu moro aqui na roça. Lá na cidade eu vou ter um salário, lá na cidade eu vou ter mais condições de comprar as coisas para a gente, certo? Aí o outro próximo quadro é o sítio urbano. O que é sítio urbano? É o local onde a cidade está se formando. Um exemplo aqui para vocês, historicamente. A cidade de Belo Horizonte, quando ela foi projetada, ela recebeu terreno da cidade de Contagem, ela recebeu uma parte da cidade de Sabará, ela recebeu uma parte da cidade de Santa Luzia. Então, já existia uma fazenda aqui, fazenda do Curral do Rei, mas não suportava uma cidade. Então,
quando foi decretada que Belo Horizonte seria a capital do estado, esses municípios que eu citei aqui, Contagem, Sabará e Santa Luzia, doaram uma parte dos seus municípios para formar a capital. Então, por isso que chama sítio urbano, aonde foi o local onde ia ser formada a cidade. Então, a cidade foi projetada e planejada recebendo esses terrenos doados por esses municípios. Então, Belo Horizonte, ela não tem área rural, ela é toda a área urbana. Nós vamos chegar mais na frente, eu não vou adiantar aqui, mas vamos chegar mais na frente, onde não existe a separação entre o município de Belo Horizonte e o município de Contagem, o município de Sabará e o município de Santa Luzia. Por quê? Como foi terrenos doados por esses municípios e a cidade cresceu de tal maneira que chegou nesses municípios. Então vamos continuar aqui. Quando chegar lá na frente eu vou falar como é que chama esse processo. Situação urbana é uma localização da cidade em relação à ocorrência naturais de rios, mar, minerais, etc., onde estão em sua volta a situação urbana, influi da origem da cidade e no condicionamento do seu crescimento. O que quer dizer isso? Situação urbana. Um exemplo típico nosso, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, quando foi fundada, ela é uma cidade litorânea. Então, não tinha nenhuma, naquelas elevações, não existia nenhuma moradia ali. Porém, no passar dos anos que a cidade foi crescendo, a cidade começou a entrar para essas áreas. Igual aqui, um outro exemplo, em Belo Horizonte. Era só no centro, aonde Arão Reis tinha determinado que a cidade ficaria só entre o delinear da Avenida do Contorno, não sairia para fora desse limite. Porém, hoje, a cidade, esse contorno da Avenida do Contorno, como chama, ele está praticamente no centro da cidade, onde diversos bairros ultrapassaram esses limites. A mesma coisa, nós temos aqui, lá no Rio de Janeiro, a orla, onde tem os bairros, mas a cidade foi crescendo tanto que elas foram subindo para aqueles morros. Não só a questão dos aglomerados, porém, tem muitos bairros também ali. Outra coisa, nós temos a função das cidades. O que quer dizer isso? Belo Horizonte é uma cidade administrativa, é a capital do estado. Então, a incidência de indústria aqui é muito pequena, é mais político e administrativo. Podemos ser igual Brasília. Brasília também é uma cidade que não tem indústria, é só política administrativa, ela é a capital do país. Já a cidade de Contagem, ela é uma cidade industrial, onde a maior parte da sua cidade ela é de indústria. Então nós temos bairros aqui em Contagem, que é praticamente bairro industrial. Nós temos também a parte de moradia, mas a parte industrial sobressai. Temos cidades comerciais, cidades portuárias e as cidades turísticas. Nós temos a cidade turística como um exemplo maior, Ouro Preto, Mariana, São João del Rei, são cidades turísticas, né? Um outro fenômeno também, no litoral, nós temos a cidade de Vila Velha, que é turística, a própria cidade de Vitória também, apesar de ser uma cidade portuária, ela também tem a parte turística dela. Santos é uma cidade portuária. Cidades religiosas. No Brasil nós temos a cidade de Aparecida do Norte, certo? Cidade de Aparecida do Norte. Nós temos lá a padroeira do Brasil, como é chamado, né? Nossa Senhora Aparecida e tal. E a cidade de Meca, localizada lá na Arábia Saudita, que é uma cidade onde o Islã, né, ele tem a cidade como o reduto dos muçulmanos. Temos cidades militares. No caso aqui no Brasil, nós temos a cidade de Resende, onde tem a Academia Militar das Agulhas Negras do Exército.
E as cidades universitárias, que é onde são cidades que é literalmente pelas as universidades, certo? São cidades-escolas, onde a preocupação são as escolas. Centro e expansão das cidades. É a área onde se concentram as pessoas, o comércio, os serviços, bancos, escritório e consultório. Isso daqui é muito comum. Isso é o que tem em todas as cidades. Nós temos igual Belo Horizonte. Nós temos o centro da cidade, onde concentram todo esse processo. Nós temos a área central, que lá tem, geralmente tem a prefeitura, tem a Câmara Municipal, aí em Contagem. No centro de Contagem, todo mundo acha, o bairro Eldorado. Não é o bairro Eldorado. O centro de Contagem é onde tem a prefeitura, tem o fórum, tem a igreja matriz. Então, tem aquela quantidade de comércio naquelas ruas ali, tem os bancos, os escritórios das empresas e os consultórios, tanto só o consultório médico, como o consultório dentário, consultório de advogados, nesse sentido, entendeu? Então, igual Belo Horizonte, nós temos as áreas central, a Avenida Afonso Pena, no exemplo, tá, gente? A Avenida Afonso Pena, aonde nós concentra o comércio e serviços, a prefeitura, os bancos e os consultórios. Porém, muitos na área hospitalar de Belo Horizonte, que foi restrita com a região de Belo Horizonte, onde nós temos diversos consultórios médicos, nós temos comércios voltados para aquele fim, nós temos farmácias, nós temos óticas, nós temos lojas que vendem acessórios para deficiente físico, acessórios para pessoas doentes, cadeira de roda, muleta, essas coisas todas, e os serviços, que são os bancos que tem naquela região, que são os outros serviços que prestados para a sociedade, certo? Agora, um dos conceitos básicos de crescimento numa cidade. Nós sabemos que toda cidade ela tem um limite, que é o limite entre um município e outro. Então, essa cidade ela pode crescer até aquele limite. Cresceu, eu acho um exemplo melhor é Belo Horizonte. Ela era uma cidade horizontal. Então, 90% da cidade era de casas, poucos prédios. No instante que a cidade passou a ser atrativo da população rural, o crescimento, não, vou estudar na cidade, eu vou ir para a capital, eu vou arrumar emprego na capital. O que começou a acontecer com essa cidade? Ela chegou ao limite dos municípios. Então, dali ela não podia passar. Ela não podia entrar para o lado de Contagem, ela não podia entrar para o lado de Sabará, ela não podia entrar para o lado de Nova Lima e nem para o lado de Santa Luzia. Então, o que aconteceu com Belo Horizonte? Ela passou ao crescimento vertical. Na outra aula, eu dei um exemplo para vocês do bairro da escola, aonde está muito próximo do bairro Eldorado, que é um crescimento e um atrativo para a cidade de Contagem. Então, a incidência de casas ela passou a ser pequena, aonde o crescimento vertical, a construção de edifícios, não só edifício comercial, mas também edifício residencial, passou a ser maior. Então, esse processo ela sobressaiu do que foi planejado. Certo? Ela foi planejada para ter um certo tipo de residência e comércio. Esse processo ele passou a ser vertical, onde muitas casas, os lotes das casas viraram edifícios. Então, onde tinha uma família que residia em um lote, no instante que tirou essa casa e construiu um prédio, conforme o prédio, nós temos de 12 a 14 moradores naquele mesmo local. Aquele mesmo local.
E assim foi, não só no bairro Eldorado, aí em Contagem, como em todo lugar do mundo está acontecendo isso. O crescimento vertical, ele sobressaiu em cima do crescimento horizontal. Vou dar um exemplo meu. Quando eu casei, eu fui morar num bairro aqui em Belo Horizonte, o bairro Castelo. Quando eu mudei para lá, que eu comprei meu apartamento, eu podia contar quantos prédios tinha no bairro. Conseguia contar quantos prédios tinha no bairro. E não conseguia contar quantas casas tinha no bairro. No passar dos anos, esse período todinho que eu moro lá, mais de 20 anos, hoje eu consigo contar quantas casas tem no bairro, mas não consigo contar quantos prédios tem no bairro. Porque o crescimento lá, ele não foi horizontal, ele sim foi vertical. Então, muitas vezes, onde tinha uma casa, aquela casa foi vendida por uma construtora e aquele terreno virou um prédio. Ou um prédio de 4 andares, 5 andares, ou até prédio até de 12 andares. Então, num prédio de 12 andares, você tem aí no mínimo, uns 48 moradias ali, que são 4 por andar. O meu prédio mesmo, ele só tem, nós somos em 12 moradores, mas é um lote onde era uma casa, certo? Era uma casa. Então, aquela casa residia uma família. No instante que ela saiu, passou a residir 12. 12 famílias no mesmo lugar. Então, houve esta explosão. Nós temos bairros aí em Contagem, aí no próprio Riacho mesmo, que é onde a incidência de crescimento vertical é muito grande. Constrói condomínios de 3, 4, 5 prédios. Então, um prédio com mais de 10 andares, um prédio com 10 andares a 4 moradores, são 40 famílias a mais no bairro. Nós vamos chegar mais na frente, nos próximos slides, todas essas consequências. Eu tinha falado com vocês sobre a separação entre uma área de uma cidade e outra. Então, eu coloquei aqui, ó, as regiões metropolitanas e a conurbação. Lembra que eu falei com vocês sobre o limite de uma cidade na outra? Esse processo que você não sabe, igual Belo Horizonte e Contagem. Geralmente, o que demarca a separação do município do outro é uma avenida ou uma rua. Isso chama conurbação. Você não sabe aonde separa. Geralmente é uma rua ou uma avenida. Então aqui, ó, o crescimento das metrópoles brasileiras, mais o aumento da cidade situada aos seus arredores. Então, Belo Horizonte cresceu, cresceu, porém, as cidades em volta dela também cresceram. Contagem cresceu, Sabará cresceu, Santa Luzia cresceu e a cidade de Belo Horizonte também cresceu. Então, não existe uma separação. Fala, eu atravesso a rua, estou em Contagem, atravessei pela de cá, estou em Belo Horizonte. Mesma coisa em Sabará, mesma coisa Belo Horizonte com Nova Lima e a mesma coisa com Belo Horizonte e Santa Luzia. Então aqui, formou-se assim uma imensa área urbana chamada de megalópolis. Então nós temos a cidade de Belo Horizonte e todas essas cidades que são vizinhos de Belo Horizonte, igual Contagem, essas 4 que eu falei para vocês, Contagem, Santa Luzia, Sabará e Nova Lima, a gente não tem a separação onde termina a cidade e começa a outra. Por quê? Elas são divididas. Se você olhar de cima, uma vista aérea, passando de helicóptero, vocês não vão saber qual é a divisão. É tudo uma coisa só. Ah, não, é daqui diferente da cidade de interior. Porque no interior, quando você está viajando, você vê a placa lá, limite entre os municípios tal e tal. Aí você roda, aí de repente você chega na cidade. Aí quando você vai, passa daquela cidade, limite dos municípios, e você roda demais, diferente dos grandes centros, igual Belo Horizonte e Contagem.
Se você visto de cima, você não sabe aonde é a separação. Juntou, ficou tudo uma coisa só. As administração, né, os casos das prefeituras, elas sabem que os limites são as ruas tal. Ó, a rua tal divide Belo Horizonte de Contagem. A outra rua, a Avenida 1, separa Belo Horizonte de Sabará. A avenida tal, lá em Santa Luzia, separa Belo Horizonte de Santa Luzia. Vocês estão entendendo? Então, os limites cresceu tanto que os limites geralmente são umas ruas, uma avenida ou uma praça. Naquela praça ali, dali para lá é a cidade. E assim também, como nós temos cidades que são cidades fronteiras, igual Brasil e Uruguai, o que separa o Brasil do município do Uruguai é uma avenida. De um lado é Brasil, do outro lado da avenida é Uruguai. Então isso também chama conurbação. Eu coloquei aqui. É um processo denominado conurbação. Em virtude dessa integração foram criadas regiões ou áreas metropolitanas. Por quê? No instante que o cresceu e juntou, o problema virou um problema comum. O que é um problema comum? Todas as prefeituras têm o mesmo problema. Por isso foi criadas as regiões e as áreas metropolitanas. A área metropolitana de Belo Horizonte engloba não sei quantas cidades que fazem ao seu redor. Então, o problema de um é igual ao problema do outro, porque não tem separação. Você vê, Contagem e Betim é a mesma coisa de Belo Horizonte e Contagem. É uma rua que separa. Entendeu? Contagem e Ibirité também é uma rua que separa. Vocês estão conseguindo entender? Então, esse processo de conurbação é onde você vista, no livro de vocês, mostra uma cidade lá em São Paulo, com a cidade de São Paulo, com Osasco, a cidade de Osasco. É igual Belo Horizonte e Contagem, é a mesma coisa, não tem separação. Ficou uma coisa só, como se fosse um bairro, mas não, são municípios distintos. Por isso chama conurbação, não existe a separação. Eu coloquei aqui nesse mapa do Brasil, chama metropolização e regiões metropolitanas. É o processo de crescimento urbano de uma cidade e sua constituição como centralidade de uma região metropolitana. Na legenda desse mapa, nós estamos vendo aqui os círculos vermelhos, um círculo mais marrom, aonde esse processo ele nos mostra qual o grau de intensidade das metrópoles. A região, no caso aqui, vou dar o exemplo de Belo Horizonte, porque é mais fácil para nós entender do que de outro município. A cidade cresceu tanto que extrapolou o processo. Então, nós temos o grande centro e o mega centro. O grande centro é onde está a cidade. E o mega centro é onde tudo que está na região metropolitana é englobado. Então, a cada processo que vai crescendo e aquela cidade que fazia parte da região metropolitana, ela começa a chegar em outro município, passa nessa conurbação, ela começa a virar uma grande metropolização, que são agregações de outros municípios nessa mega concentração de cidades. Então hoje você sai daqui, Belo Horizonte, você passa por Belo Horizonte, você passa por Contagem, você passa por Betim, você chega em Joatuba, aí você já está perto da cidade de Esmeralda, de Esmeralda você já está perto da cidade de Neves você já está perto da cidade de Pedro Leopoldo, de Pedro Leopoldo já está perto de Matozinhos, e de Matozinhos você já está chegando em Sete Lagoas. Entendeu? Então você fez um círculo na região metropolitana, saindo. E nesse processo já começa a entrar outros municípios que já estão chegando mais perto, igual
No caso de Juatuba, além de Esmeralda, você tem Florestal. Ah, mas você tem de Esmeralda, Neves, Contagem. Uma parte de Contagem, uma parte de Neves. E Neves, Pedro Leopoldo, Matozinho. Matozinho, chegando em Sete Lagoas. E assim vai. Então, à medida que esses municípios vão crescendo também, eles passam a agregar a região metropolitana. Então, nesse processo, é um processo de conurbação também, que vocês ainda não têm a separação. Apesar desses municípios estar mais afastados, igual no caso de Esmeralda, de Pedro Leopoldo, de Matozinho e de Sete Lagoas, apesar de eles estar um pouco mais distante de nós aqui, de Contagem de Belo Horizonte, mas o instante que você tem o contato, igual Contagem, Neves, você tem o contato com Contagem Esmeralda e Belo Horizonte Neves, que já agregou Lagoa Santa, que já agregou Confins, que já agregou Pedro Leopoldo, que já agregou Matozinho, que já chegou também, tem Sete Lagoas. Isso eu estou indo para o lado norte de Belo Horizonte. Se você for para a região sul de Belo Horizonte, onde você tem Nova Lima, você tem Raposos, você tem o Sabará, você tem também uma parte, aí começa a agregar outros municípios que vão também, Moeda, também já é a região metropolitana de Belo Horizonte, certo? Não chegou ainda nem Itabirito e nem Ouro Preto, mas continuar esse processo de urbanização dessas metropolização e regiões metropolitanas, à medida que essas cidades vão crescendo, esses outros polos, né, essas outras regiões metropolitanas, elas vão crescendo também, chega a um ponto que elas vão igualar o que aconteceu em São Paulo. A cidade de São Paulo cresceu a cidade de Osasco, cresceu, hoje nós chamamos o ABC paulista. Certo? Então, essas cidades elas foram crescendo e foram juntando com outras, e virou uma mega cidade, uma mega região metropolitana, que onde você não sabe aonde termina uma e começa a outra, de tanto que cresceu essa região metropolitana de São Paulo, e nós estamos caminhando para a mesma coisa. No livro de vocês, dá o exemplo de conurbação da cidade de São Paulo e Osasco. Está lá na página 107. O centro e expansão das cidades. Então, esse processo dessas outras regiões metropolitanas, nós temos aqui, vou dar um outro exemplo aqui, vou dar sempre exemplo de Minas Gerais. A região do Vale do Aço. Nós temos Ipatinga, nós temos Coronel Fabriciano, nós temos Acesita, nós temos João Molevade. Então, essas cidades começaram a crescer de tal maneira na região do Vale do Aço que elas já não têm separação, é mais uma conurbação. Elas cresceram tanto que uma praticamente é um bairro que separa, ou uma rua que separa de um bairro no outro. A mesma coisa. Como nós temos uma distância relativamente grande entre nós, né, a região metropolitana de Belo Horizonte, e a mais perto é João Molevade, tem uma faixa de mais de 100 km de distância, mas no instante que as cidades começarem a desenvolver, crescer, essas cidades vão igualar, elas vão juntar. A tendência é essas regiões metropolitanas ir se agrupando, à medida que as cidades vão crescendo. Certo? Vamos conseguir. Coloquei aqui assim: região metropolitana e região e rede urbana. O que quer dizer uma e outra? Regiões metropolitanas é um conjunto de diferentes municípios próximos e interligados entre si, normalmente construído ao redor de uma metrópole ou uma cidade central, a mais desenvolvida. Foi o que eu falei com vocês aqui, no vídeo anterior, de metropolização e regiões metropolitanas, que volta lá no outro slide, que é a conurbação. Nas regiões metropolitanas são o centro de atração
de todo o estado. Como elas são a cidade central mais desenvolvida, começa a atrair população. Então, elas começam a crescer. No instante que elas começam a crescer, elas começam a encontrar os municípios próximos, como eu tinha falado no slide anterior. Rede urbana é o conjunto de cidades ou centros urbanos que são próximos e estabelecem diferentes relações entre si, que são ligados devido ao fluxo de pessoas, bens e serviços. Esse resumo que eu fiz sobre rede urbana aqui é muito interessante, porque eu mesmo, um exemplo meu, eu moro em Belo Horizonte, mas trabalho em Contagem. A escola de vocês é aí em Contagem. Vocês estudam em Contagem. Eu moro em Belo Horizonte. Como minha esposa, ela trabalhava lá em Ribeirão das Neves. Eu tenho um irmão que mora em Ribeirão das Neves e trabalha aqui em Belo Horizonte. Ele trabalha no Barreiro. Ele é professor também, e dá aula no Barreiro. E também o outro que mora em Belo Horizonte e trabalha na prefeitura de Contagem. Meu outro irmão também é professor. Então, essa parte do fluxo de pessoas, esse deslocamento de bens e serviços, são pessoas que trabalham, que residem em um lugar, porém trabalham em outro município. Eu trabalhei numa empresa antes com vocês, que tinha muita gente que morava em Ribeirão das Neves, tinha muita gente que morava lá em Santa Luzia, que morava em Sabará, entendeu? Mas, porém, morava lá e trabalhava aqui em Belo Horizonte. Todo esse processo. Região metropolitana e rede urbana. Então, a diferença de região metropolitana são os municípios, muito próximos um do outro. Região, lembra sempre, Belo Horizonte, Contagem, Betim, isso é a região metropolitana, são as cidades vizinhas ao grande centro. No caso, a capital, Belo Horizonte, e todos os municípios ao redor dela, que fazem fronteira com ela, é a região metropolitana. Já a rede urbana são aqueles centros urbanos próximos do outro, que estabelecem relações entre si. A pessoa mora no município, porém trabalha em outro. No livro de vocês tem sobre a hierarquia urbana. É a escala de suburbanização entre a cidade, geralmente de seguinte forma. Cidade pequena, que são subordinadas às cidades médias, e as médias subordinadas às cidades grandes. Então, eu dei um exemplo aqui, clássico aqui nesse gráficozinho. Nós temos a metrópole nacional, a metrópole regional, o centro regional, cidade local e a vila. Esse é o esquema clássico. O esquema atual, metrópole nacional, grande centro. Dentro desse grande centro, nós temos sempre uma outra metrópole menor. O que é isso? Um exemplo. Metrópole nacional, Belo Horizonte. Metrópole regional, Contagem. Ela não é a capital, mas porém está bem grande. Centro regional é uma cidade menor do que Contagem. Então, outro exemplo. Betim. Então, nós temos Metrópole nacional, BH. Metrópole regional, nós temos Contagem. Centro regional, Betim. E cidades locais, são aquelas cidades que fazem fronteira com esse centro regional, porém todas elas sendo influenciadas pela metrópole nacional. Certo? O que é isso, professor? Nós temos no centro regional, a cidade de Betim, um exemplo que estou colocando aqui para vocês, a Fiat, a montadora Fiat. Ela é um centro regional, porque a cidade de Betim, ela não é uma metrópole regional, é uma cidade menor do que Contagem. E muito menor do que a cidade de Belo Horizonte. Porém, ela recebe influência direta da cidade, da grande metrópole nacional, que é Belo Horizonte. Porque tudo que é produzido aqui vai ser consumido, muitas vezes, na metrópole. Então, nós sabemos que as indústrias que geram dessas cidades, elas têm o ponto final delas nas metrópoles, nas grandes metrópoles. Não só na metrópole regional, como maior parte na metrópole nacional. Vamos transformar isso aqui em São Paulo. A São Paulo é a metrópole nacional. Ela recebe
tudo de influência dos outras metrópoles. Nós temos a conurbação lá em São Paulo. Porém, como ela é uma metrópole que recebe influência de todas as cidades, todos aqueles grandes centros próximos da cidade de São Paulo vão receber a influência de São Paulo, porque tudo que for fabricado, que for desenvolvido, vai ir para a grande metrópole. Então ela é a atração de tudo. Como eu coloquei aqui, ó, ela recebe a escala de subordinação. Como a cidade de São Paulo é a capital do estado, ela vai absorver todas as influências na cidade pequena. As pequenas são subordinadas às cidades médias. Aqui, ó, eu coloquei aqui como vila, cidade local, centro regional e metrópole regional. Então, essas cidades, todas elas, na sua hierarquia, vão sofrer a influência direta do grande centro. Bom, nós sabemos que toda cidade tem seus problemas urbanos, que não é novidade para nós. Então eu coloquei aqui a intensa e acelerada urbanização brasileira resultou em sérios problemas sociais urbanos, entre as quais podemos destacar o aumento do número de favelas, a falta de infraestrutura básica, saneamento básico. Então, nesse slide aqui, fica muito fácil a gente compreender. No instante que a cidade começou a aumentar o processo populacional dela, mas ela não estava preparada para receber essa quantidade de gente, começa a gerar problemas. Exemplo que a gente vê todos os dias, os engarrafamentos. Esses engarrafamentos de trânsito geram transtorno demais para a população. O que quer dizer isso, professor? A cidade ela não cresceu ordenadamente, ela cresceu aleatoriamente. Não houve um projeto estrutural de desenvolvimento para nenhuma cidade brasileira. Nenhuma. Então, não houve a preocupação dos governantes, dos prefeitos, de tentar elaborar. A cidade está crescendo, o que a gente tem que fazer? Não. Eles esperaram ter a explosão demográfica para depois eles podiam falar o que ia ser feito. No exemplo aqui, nós temos o seguinte: nós temos aqui, no primeiro desenho, os problemas ambientais urbanos. Nós temos aqui uma enchente, nós temos um desabamento, poluição e o lixão. Então, como não houve um processo de estrutural para a cidade, crescimento, elaboração de um projeto para a cidade crescer dentro disso, não houve isso. Foi simplesmente crescer. Por isso que começou a gerar esses aglomerados, o engarrafamento dobrou de número de carros, o lixão era jogado em qualquer lugar. Hoje já tem uma preocupação com isso, onde vai ter o aterro sanitário, os bairros, infraestrutura básica, que é a água e o esgoto encanado, água, luz, não tem. Você pode ver aqui nesse quadrinho aqui que tem um aglomerado, uma favela, de favelas, que lá não tem esgoto, saneamento básico, não existe uma infraestrutura, não existe ruas, divisão, bairro, lote, não. Simplesmente foram invadindo o terreno e foram construindo, e virou isso que deu. Então, quando tem qualquer calamidade pública, de uma enchente, de um vendaval, qualquer outra coisa, a gente vê essas tragédias. Esse ano mesmo, no começo do ano, nós tivemos uma série de desabamentos na região metropolitana de Belo Horizonte. Por quê? A cidade cresceu e os municípios também cresceram desordenadamente e não houve uma preocupação da administração, no caso das prefeituras, com esse processo de falta de infraestrutura básica.
que são a abertura de ruas, a água, saneamento básico. Nada, não teve isso, deixou. Então, quando tem a calamidade pública, no caso as inundações e a chuva que estão em área de risco, dá essas tragédias que a gente vê aí. E isso não é só daqui do Brasil. Em muitas outras cidades do mundo, excetuando cidades de país desenvolvido, nos países em desenvolvimento ou até que subdesenvolvido, o problema é o mesmo. O crescimento das cidades desordenadamente, não tendo uma estrutura básica e nem saneamento básico, gera esses caos, né? Vamos colocar assim, esse caos na rede urbana que acontece. E isso, quando eu falei com vocês, continuando, porque no slide não dá para colocar tudo, coloquei assim: toda forma de violência estão presentes nos centros urbanos. A carência, vou ler para vocês aqui para ficar mais fácil de vocês visualizar esse desenho, essas fotos estão aqui. Transporte coletivo e infraestrutura urbana. A carência é a precariedade do transporte coletivo. Ônibus, trem, metrô são grandes problemas de metrópoles brasileiras, aliado à insuficiência de infraestrutura urbana, água tratada e encanada, pavimentação de ruas, iluminação e eletricidade, rede de esgoto e de telefonia. Vocês podem ver aqui, igual eu citei para vocês, no instante que a cidade cresce desordenadamente, aumenta o número de engarrafamentos. Quando você está vindo trabalhar e escuta no rádio que a cidade está parada, está andando a 20 por hora e tem 40 quilômetros de engarrafamento, 50 quilômetros. São Paulo chega a mais de 100 quilômetros de engarrafamento. Então a cidade não anda. No período que vocês estão entrando para a aula, 7 horas, de 6h30 até mais ou menos 9 horas, a cidade não anda. Ela está parada, andando precariamente. Por quê? Não houve, né, uma infraestrutura na área de transporte. Os ônibus não conseguem solucionar esse problema. Os trens e metrô. Os trens. Nós temos aqui em Belo Horizonte o metrô. Já no Rio e São Paulo, além do metrô, eles têm o trem e o ônibus, que também não consegue suprir a demanda de gente. Porque não houve uma infraestrutura, ela é insuficiente para resolver esse problema. Estou dando um exemplo aqui, até peguei um exemplo aqui, desse ônibus. Tem gente mais fora do ônibus do que dentro do ônibus. Isso aqui é uma animação, certo? Não quer dizer que isso acontece aqui no Brasil. Nós vamos ver aí que esse desenho aqui é de uma metrópole lá da África, onde também o problema lá é idêntico ao nosso aqui. As cidades cresceram demais sem uma infraestrutura básica, né? Por isso nós temos esse problema. Lá na Índia acontece a mesma coisa que está nessa foto aqui. Cresceu demais e não tem uma infraestrutura adequada para suprir esse problema. E além disso tudo, dos problemas das cidades, né, que nós já fomos vendo aqui para trás, nós temos problemas ambientais, que são as poluições dos rios, o desmatamento desordenado. Igual no slide anterior, nós vimos a falta de estrutura das cidades, aonde foi gerado aglomerado, que são as favelas, adentrando para dentro de uma mata. No slide anterior está falando isso. Então, o que acontece com isso? Igual eu dei o exemplo para vocês. A cidade cresceu desordenadamente e invadiu as áreas de vegetação da cidade. No caso, as matas, as encostas. Então, eles foram habitando aqueles locais ali. Então, eles foram tirando toda a vegetação que segurava o barranco e construindo as casas. Quando chega no final do ano, que nós temos nosso verão, ele é um verão quente e úmido, quer dizer então quente e chuvoso, no instante que começa a chover, a chuva
não encontra a barreira natural, que são a vegetação, ela cai direto no solo. O solo fica saturado e a tendência dele é desmoronar, é escorrer. É onde tem essas tragédias no começo do ano. E nisso, com essa falta de infraestrutura, nós estamos poluindo cada vez mais os rios. Belo Horizonte, Contagem, Betim, não tem nenhum rio. Esse rio aqui é de água boa. Não, todos são poluídos. Todos os córregos e riachos de Belo Horizonte, na região metropolitana de Belo Horizonte, estão poluídos. Todos, não existe um que fala, isso aqui não é. Estão fazendo um trabalho entre as prefeituras de Contagem, de Betim e de Belo Horizonte para tentar solucionar o problema da barragem da Pampulha. Despoluir a barragem. Só que é um processo que vai demorar muitos anos, porque, primeira coisa, eles têm que fazer o tratamento de esgoto de todas essas regiões que desagam nesses córregos que alimentam a barragem, a Lagoa da Pampulha. Depois de sanar esse problema, é que a lagoa vai ficar limpa. Não adianta você querer despoluir a Prefeitura de Belo Horizonte, gastar milhões e milhões de reais para tentar despoluir a lagoa, se ela não for nos focos onde as águas que abastecem aquela bacia, né, no caso da Lagoa da Pampulha. Então, esse processo eu coloquei aqui. O desenvolvimento e o crescimento dos centros urbanos muitas vezes não ocorre de maneira planejada, como eu falei com vocês. Não existia um planejamento, uma infraestrutura, ocasionando vários transtornos para quem habita as cidades, os problemas ambientais, poluição do ar, das águas, as ilhas de calor, inversão térmica, efeito estufa, erosão, chuva ácida, enchentes, as enchentes que eu falei com vocês, o desmoronamento, igual naquele slide que tem as casas subindo morro acima nas encostas, e as faltas de área verde, poluição visual e a poluição sonora. Poluição visual e poluição sonora é aquele que passa na sua rua, está passando na sua rua o homem do ovo, o homem do gás, da vassoura, entendeu? E a poluição visual é essa quantidade de outdoor que a gente vê aí num lugar só. Uma porção, as próprias placas, cada um de um jeito, as placas de rua, né, das placas das portas das lojas, cada um de um jeito, colorida, preto e branco, e assim vai. Então, esses são os problemas ambientais urbanos. Tá joia, gente?